Bom dia, a comissão organizadora da 9ª CECIAG e primeiro simpósio de tecnologia em alimentos e a todos os ouvintes. Meu nome é Clara e o nosso projeto de pesquisa foi a elaboração de chips de batata ricama por desidratação osmótica e secagem e foi desenvolvido no IFTM Campus Uberlândia. A ricama é considerado um tubérculo da família da batata e seu nome científico é Parquerrizos zerosus. Tem o formato de uma beterraba, com a casca marrom claro, branca por dentro e sua consistência lembra uma pera, levemente adocicada e gomosa. Já era cultivada desde a época pré-colombiana em vários países da América Central. Posteriormente, seu cultivo foi se expandindo a outros países, como Equador, México e até os Estados Unidos. O México é um grande produtor e também o maior consumidor em todos os seus estados, principalmente na sua forma in natura, em saladas e também é utilizada na preparação de cozidos, bolos, e em forma de farinha, é utilizado como espessante e na indústria farmacêutica. No Brasil, é considerado uma punk, planta alimentícia não convencional, mas até a década de 20 era consumida em quase todo o país. Hoje, alguns pequenos agricultores ainda cultivam por incentivo do Banco de Hortaliça da Embrapa, nos estados de Mato Grosso e Amazônia, e da EPAMIG em Minas Gerais. A ricama é rica em fibras, carboidratos, minerais e vitaminas e não possui gordura, por isso é muito consumida na forma in natura. No Brasil, o mercado está em busca de alimentos com alto valor nutricional, qualidade sensorial e de fácil acesso. Considerando tudo isso, desenvolvemos os chips de batata ricama de maneira saudável, por desidratação osmótica e secagem sem aditivos. As batatas foram cultivadas no IFTM por cerca de 6 meses, colhidas frescas, lavadas, higienizadas, sanitizadas e logo em seguida foram descascadas, pesadas, fatiadas em fatiador com 0,2 cm de espessura para manter a uniformidade entre as fatias e lavadas em água corrente para retirar o excesso de amido. Os chips de sal e ervas, os apimentados e o doce passaram por branqueamento em vapor d'água por 4 minutos, seguidos de banho de gelo por 1 minuto. Foi retirado o excesso de umidade em papel toalha, pesados e divididos em 3 porções de 535 gramas cada. Uma porção não passou por nenhum tratamento e foi chamada de in natura, temperada somente com sal e limão. A segunda porção, denominada sal e ervas, foi diretamente ao desidratador em bandejas individuais e espalhadas na temperatura de 60 graus por 4 horas, até adquirir cor dourada e textura crocante. Depois foram temperadas com um toque de azeite borrifado e um mix de condimentos, como sal, manjericão, salsa, orégano, tudo desidratado a 2% do seu peso. A terceira porção, apimentada, foi imersa em solução de ácido ascórbico a 1% por 15 minutos. Retirado o excesso de umidade com papel toalha e levados ao desidratador em bandejas individuais espalhadas em temperatura de 60 graus por 3 horas e 23 minutos, até adquirir consistência dourada e textura crocante. E foram temperadas com um toque de azeite borrifado e um mix de condimentos, como páprica doce, pimenta caiena em pó, sal, ervas finas, a 2% do seu peso. A quarta porção foi denominada doce, passou por desidratação osmótica, imersa em 500 ml de solução de sacarose 1 por 1, em banho-maria a temperatura de 70 graus por 4 minutos. Foi retirado o excesso de umidade em papel toalha e levadas ao desidratador de alimentos em bandejas individuais, espalhadas, a temperatura de 60 graus por 3 horas e 54 minutos até adquirir consistência e textura dourada. E temperada somente com um toque de canela. Após esse processo, foram feitos os testes sensoriais com colaboradores e alunos do IFTM, que assinaram um termo de livre consentimento e esclarecimento, onde foi esclarecido o objetivo do nosso projeto, que já tinha sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos.
Os provadores tinham idade variando entre 18 e 72 anos de ambos os sexos e avaliaram em 3 sessões para que não houvesse aglomeração devido ao isolamento imposto pela pandemia. As análises sensoriais foram para verificar a aceitação da batata in natura e os chips produzidos através de escala hedônica de 9 pontos, variando entre 1, que é desgostei muitíssimo, e 9, que é gostei muitíssimo. E foram avaliados quesitos cor, aroma, sabor, textura e impressão geral. As amostras foram codificadas com 3 dígitos, dispostos em bandejas descartáveis e entregues aos provadores em cabines individuais, com água para enxaguar a boca entre cada prova. Foi calculado o índice de aceitabilidade através de equação utilizando a nota média obtida para o produto vezes 100, dividido pela nota máxima dada ao produto. E os dados obtidos foram analisados por análise de variância e teste Tukey a 99% de significância, utilizando software livre online AgroStat. E essa tabela 1 reúne os dados da análise sensorial, com as notas médias obtidas da análise sensorial para o atributo cor, sabor, aroma, textura e impressão geral. Com base nos dados, verificamos que o quesito cor da batata in natura foi a pior avaliada entre os tratamentos. Devido à sua cor branca, ela não agradou muito os provadores. Entre os chips não houve diferença no quesito cor. Quanto ao sabor, aroma e textura, tanto os chips quanto a batata in natura tiveram a mesma avaliação positiva, entre ligeiramente e moderadamente. Em comparação com os chips de batata Yacon, por secagem em estufa, a desidratação osmótica com solução de glicerol e solução de sacarose, mais secagem, os chips de batata ricama foram mais bem avaliados em todos os parâmetros, segundo Rabelo et al. Os chips de batata ricama obtiveram um índice de aceitabilidade acima de 70%, sendo considerados pelos provadores a batata in natura menos apreciada. Algumas considerações foram feitas ao final do nosso trabalho, que a batata in natura foi avaliada no mesmo patamar dos chips e que a textura da ricama é mais firme e fibrosa que outros tubérculos comuns, como a batata inglesa, batata doce e a mandioca. Devido à batata in natura e os chips serem desconhecidos na nossa região e em quase todo o país, os resultados foram considerados positivos e promissores para maiores estudos e desenvolvimento de outros produtos à base da ricama também. Os testes de aceitabilidade demonstraram que é possível a obtenção de produtos saudáveis com características sensoriais agradáveis. Eu gostaria de agradecer a minha orientadora pela possibilidade de desenvolver o projeto e a todas as pessoas que colaboraram para a execução desse projeto. Obrigada.